Vitória da Conquista é uma cidade que cresce e se transforma a cada dia. E a necessidade de informação de credibilidade também cresce. E é por isso que o jornalismo da TV UESB terá novidade. Vem aí um telejornal para deixar você cada vez mais informado. Jornalismo comprometido com as demandas sociais da nossa região, além do entretenimento e cultura regional. Edição de notícia, todo sábado às 18 horas. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quinta-feira, dia 26 de setembro. Crise na saúde de Vitória da Clínica. Santa Casa Misericórdia recebeu pagamentos da Prefeitura pelos serviços prestados. Atendimento pelo SUS fica comprometido. A obra e o legado da pedagogia transformadora de Paulo Freire, eternizadas na história da educação brasileira. É informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. Crise na saúde de Vitória da Conquista. A Prefeitura não realizou o pagamento ao consórcio da Policlínica. O Conselho Municipal de Saúde avalia a situação que pode comprometer o número de consultas e exames para o cidadão conquistense. Confira na reportagem de Luiz Pedro Passos. A Policlínica Regional de Saúde de Vitória da Conquista voltou a ser alvo de polêmicas. O motivo dessa vez, a falta do repasse financeiro da Prefeitura de Conquista ao consórcio, responsável pela gestão do equipamento. O Conselho Municipal de Saúde já está avaliando a situação. É que o desconto automático na conta da Prefeitura, que deveria ser feito, foi desautorizado pela Prefeitura, portanto não houve o pagamento do mês de agosto, que seria no início de setembro. Foi solicitado, foi dado um prazo por parte da Policlínica à Prefeitura de regularizar isso até o dia 20, para que não houvesse suspensão dos atendimentos. O secretário solicitou, então, uma paciência até o dia 24 e até o momento, de acordo com a diretora da Policlínica Sâmia, neste momento, 25 de setembro, às 17 horas, não há ainda o pagamento efetivado pela Secretaria. A Prefeitura de Conquista disse que recebeu com estranhamento a informação do não pagamento. Destacou ainda que as parcelas mensais têm sido feitas mediante débito em conta. Em nota, o Consórcio de Saúde reitera que a Prefeitura de Conquista está em débito sim com a Policlínica. Diferente do que diz a Prefeitura em nota, o secretário de Saúde alega que o município tem encontrado dificuldades para realizar os repasses para a Policlínica. Não houve uma previsão de um elemento de despesa, isso é uma questão muito técnica e burocrática assim, para explicar à população, mas é como dissesse que a conta não está escrita no orçamento e isso precisa estar para poder pagar. Não posso, enquanto gestor, fazer o pagamento de algo que não foi previsto anteriormente. E aí a gente está fazendo um esforço de ajustar essa questão para a gente fazer o pagamento à Policlínica. A Policlínica está em funcionamento há quase 2 meses em Conquista. Para não prejudicar a população que utiliza os serviços do equipamento, somente agora a Prefeitura deverá encaminhar um projeto de lei para a Câmara, criando essa unidade orçamentária. Posso falar daqui para frente que a gente está tomando as providências para regularizar, embora a gente saiba que tem todo esse trâmite
e precisa percorrer esse caminho, porque a gente não pode deixar de ver esses preceitos legais antes mesmo do pagamento. Mas é uma negociação que a gente tem que fazer junto com a direção da Policlínica para ajustar e para acertar esses pontos, para que a população não fique prejudicada no sentido da oferta dos serviços. E a crise na saúde continua. A Santa Casa de Misericórdia, um grande prestador de saúde do município de Vitória da Conquista, também não recebeu pagamentos da Prefeitura pelos serviços prestados. O atendimento pelo SUS ficou comprometido na unidade, o que prejudica centenas de pessoas. Acompanhe na reportagem. A reunião do Conselho Municipal de Saúde discutiu, dentre outras coisas, a questão da Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista, que não tem recebido repasse de verbas da Prefeitura de Vitória da Conquista. Estamos com 2 meses nesse momento e defasados de atraso com o município e fomos surpreendidos no mês passado, na competência junho, com um desconto alegado de serviços não prestados pela Secretaria de Saúde. Esses descontos, obviamente, fazem falta, já que nós temos um contrato que ele é deficitário. Nós comprovamos no Conselho Municipal e na própria Secretaria de Saúde um déficit mensal na ordem de 550 a 600 mil reais mensais. Havendo um desconto da ordem de 300 mil, olha, beirará quase R$1 milhão em atendimento. Isso, obviamente, transforma o atendimento em muito difícil, quase praticamente impossível ao SUS. Na Santa Casa de Misericórdia são disponibilizados diversos serviços à população através do SUS. Urgência, emergência, cirurgias, procedimentos e consultas custeados pela Prefeitura de Vitória da Conquista, que não tem feito o repasse de verba à instituição, alegando que a Santa Casa de Misericórdia não tem batido a meta e serviços não têm sido realizados. Descontamos, mas aguardamos que eles apresentem justificativas e provas do serviço prestado, porque se for um valor devido, a gente vai reaver esse valor à Santa Casa. O que a gestão pública não pode, no primeiro momento, é pagar por serviços que até então estão configurados como não prestados. A Santa Casa de Misericórdia nega que os serviços não estejam sendo ofertados. Na alegação da Secretaria do Município, eles nos notificaram após o desconto. Não nos deram a chance de defesa antes de efetuar os descontos. Nós estamos fazendo um esclarecimento e, com certeza, teremos os recursos ressarcidos aos cofres da Santa Casa, porque todos os serviços foram efetivamente prestados. Com não repasse financeiro, desde o dia 6 de setembro, alguns atendimentos estão suspensos na unidade, um movimento convocado pelo Corpo Clínico da Santa Casa. Foi um movimento dos médicos, do Corpo Clínico do hospital. O Hospital São Vicente ele não paralisou as atividades do ponto de vista hospitalar, então o nosso pronto-socorro continua com a porta aberta, tanto o pronto-socorro adulto quanto o pronto-socorro pediátrico, a nossa maternidade também. Na reunião, a intenção do Conselho de Saúde foi ouvir os responsáveis pela Santa Casa, a Prefeitura de Conquista e a sociedade civil, na busca de uma solução para o problema. Houve uma reunião, conforme dito pelo próprio secretário e também pela Santa Casa, no dia 7 de setembro, em que houve um compromisso que o pagamento sairia dia 20. Esse pagamento não foi efetivado e há um impasse de entendimento de como a nota deve ser emitida, com um déficit de um desconto de 300 mil proposto pela Prefeitura ou não. Então, esse impasse está sendo discutido aqui agora. Situação realmente difícil para o cidadão conquistense que busca atendimento médico, que busca consultas e exames e tem encontrado dificuldades no sistema de saúde público de Vitória da Conquista. Bom, vamos mudar de assunto? Se estivesse vivo, ele teria completado no último dia 19 de setembro 98 anos. A obra e o legado da pedagogia transformadora de Paulo Freire ficaram eternizadas na história da educação brasileira. Confira a reportagem. O que eu tenho tentado fazer ao longo de minha vida é exatamente uma reflexão, uma espécie assim de filosofar sobre a educação e não apenas um método de alfabetizar. Quer dizer, o que me move, o que me tem movido é uma compreensão crítica da educação, portanto, da prática educativa. Não importa que essa prática educativa tenha que ver com
a alfabetização de um grupo de gente que não lê nem escreve, ou que essa prática educativa tenha que ver com a pós-graduação de uma universidade. Ele completaria 98 anos se estivesse vivo. O educador e filósofo brasileiro considerado um dos maiores pensadores da pedagogia atual. Este é Paulo Freire. A sua metodologia humanista e libertária foi distribuída em milhares de jovens. O apelo ao conhecimento é o empoderamento desse discurso, dessa teoria, os próprios professores, os próprios estudantes da área de educação que conhecem, não devem se furtar ao debate, né? De expor essas ideias e de demonstrar o quanto é rico esse discurso e o quanto ele incomoda. Por que ele está sendo atacado? Porque ele nos mostra um projeto possível de sociedade igualitária e justa. E eu dar voz a essas minorias incomoda, porque eu quero continuar na minha condição de classe dominante e de opressora. Então, aos jovens cabe conhecer o discurso e não reproduzir as mentiras que vêm sendo veiculadas ao nome desse filósofo e pensador na nossa educação, e tão homenageado e lido e compreendido em todo o mundo. A sua obra também foi importante para a construção de uma consciência crítico-reflexiva. Estudar, por exemplo, conceitos como libertação, justiça social, liberdade, pedagogia do oprimido, isso demarca também uma pergunta que ele se fazia: de que lado nós estamos, dos opressores ou dos oprimidos? A pedagogia freiriana ela começa e se desenvolve muito com as classes populares. Ele demarca um lugar, um sujeito social com quem ele trabalhou e com quem ele gostava de trabalhar diretamente, e para quem e com quem ele pensava as políticas, as práticas educativas. Discutir a metodologia de Paulo Freire é refletir sobre a condição cidadã e de ser político capaz de intervir nas questões sociais através do pensamento crítico. Este livro aqui, Pedagogia do Oprimido, publicado em 1974, é um dos mais conhecidos trabalhos de Paulo Freire. Este livro propõe uma nova forma de relacionamento entre professor, estudante e sociedade e continua sendo usado por educadores do mundo inteiro, uma literatura indispensável para o campo educacional. Ele vem apresentar nesse livro uma discussão sobre a educação no Brasil e apresentar uma nova perspectiva, que é a construção de uma educação dialogada, de uma educação dialógica, onde professor e alunos, onde educador e educando possam construir junto o conhecimento. Na verdade, você constrói conhecimento, constrói as implicações da sua pesquisa a partir do outro, com o outro. Então, eu acho que essa perspectiva que Freire traz na pedagogia do oprimido, ela deixa aberto essas grandes possibilidades para que a gente possa utilizá-las em prol de uma boa pesquisa. Justa homenagem. Vamos falar sobre o tempo agora. Neste momento, os termômetros registram em Vitória da Conquista a temperatura de 23 graus. A partir das 23 horas, a temperatura pode cair um pouco e chegar aos 16. Vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã em Vitória da Conquista e em outras cidades da região. Tempo nublado em Vitória da Conquista nesta sexta-feira, mas não há previsão de chuva. Os termômetros variam entre 14 e 28 graus. Tempo nublado também em Macarani, com pouca possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 19 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Sexta-feira de tempo parcialmente nublado em Jacaraci, variação de temperatura entre 18 e 31 graus. A previsão é de tempo nublado para Jequié. Os termômetros devem registrar a mínima de 19 e a máxima pode chegar aos 32 graus. E no próximo bloco você confere os destaques do nosso giro de notícias e mais. Uma entrevista com André Moraes, ele que é presidente da Associação de Pais e Amigos de Autistas. Ele conversa com a gente sobre as políticas de inclusão. O intervalo é rápido, não saia daí.
Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. 6h14, estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Vamos aos destaques do nosso giro de notícias desta quinta-feira. A estudante de jornalismo Giovana Paciolo traz as informações. Boa noite, Giovana. Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. O Corpo de Bombeiros atuou nos últimos dias no combate ao incêndio na Serra do Saco e do Mimo, em Barreiras, e erradicou o fogo do local. O grupo é formado por 12 bombeiros militares especializados em prevenção e combate a incêndios florestais. Trabalho super bacana do Corpo de Bombeiros para proteger as nossas matas e florestas. Na quarta-feira, a Secretaria do Meio Ambiente, por meio do programa Bahia Sem Fogo, deslocou uma aeronave para sobrevoo da área, quando foi detectada a inexistência de focos de queimadas. A aeronave continua no local para atuar caso volte a ter focos de queimadas. Belo exemplo a ser seguidos por todos que devem proteger a nossa Amazônia. No Brasil, o desemprego está em alta, né? Mas não aqui na Bahia. No mês de agosto, foram gerados mais de 3 mil novos empregos, sendo que nos primeiros 8 meses de 2019, os setores de atividade que registraram saldo positivo foram a construção civil, serviços, indústria de transformação, agropecuária, administração pública, extrativa mineral e serviços industriais de utilidade pública. Para o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro, este resultado é positivo para o mês de agosto e mantém a Bahia na liderança do Nordeste na geração de empregos formais. Este resultado fez com que a Bahia ocupe o primeiro lugar na região nordestina em geração de empregos nos primeiros 8 meses do ano. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mas nem tudo são flores na Bahia. O estado ocupa o quarto pior percentual do país, quando o assunto são as delegacias especializadas para a mulher. Ao todo, a Bahia tem apenas 15 delegacias para atender 417 cidades. Muitas mulheres baianas passam por dificuldades na hora de denunciar um abuso, seja pela falta de infraestrutura ou pela falta de casas de abrigo. Um levantamento feito pelo IBGE mostrou que apenas 3 cidades do estado possuem casas de abrigos, que servem para resgatar mulheres que estão em situação de ameaça de morte. As casas ficam em Salvador, Feira de Santana e Itacaré. É necessário existir diversas delegacias da mulher em todo o estado, pois o tratamento para essas vítimas vai ser diferenciado. Muitas vezes, as mulheres sentem vergonha em relatar coisas tão íntimas e constrangedoras em uma delegacia comum, que normalmente é composta por homens. Agora, um recado de mulher para mulher. Não se cale, ligue 180 e denuncie. As informações são do IBGE. Aline, é com você. Obrigada, Giovana. Olha só, a Associação de Pais, Amigos e Autistas em Vitória da Conquista realiza ao longo do ano um trabalho de assistência às crianças e jovens autistas. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco o presidente da associação, André Moraes. Boa noite, André. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando para você do ano da associação. A AMA, a Conquista, forma, a gente dá uma assistência às famílias. Por quê? Porque a gente percebeu o seguinte, que as famílias em si, o pai, a mãe, eles são muito debilitados no momento do diagnóstico. Então fica assim, eles ficam muito vulneráveis, eles precisam, de certa forma, de um acolhimento. Então a AMA hoje, a gente faz esse acolhimento. A gente ainda não tem uma estrutura que a gente possa dar assistência às crianças, aos adolescentes. E hoje, o que nós até ficamos, assim, de certa forma, felizes, porque conseguimos achar alguns autistas adultos que têm voz. Então, esses autistas em si já estão entrando para a associação e estão nos mostrando como é que é esse mundo visto por eles. Porque, então, a gente tem filhos, então nós somos os representantes desses filhos. Sim. Mas quando você tem uma pessoa adulta que pensa parecido com aquela criança que, às vezes, você não tem, que ele não fala, isso nos ajuda muito. Então, assim, porque a família, ela fica muito vulnerável nessa situação. Porque hoje, a assistência é difícil.
você conseguir adentrar com uma criança num serviço qualificado é muito complicado. Nós temos alguns serviços na cidade, mas esses serviços ainda são poucos. A quantidade de autistas no Vitória da Conquista é muito grande, tem uma região muito abrangente. E você tem, no autismo, você tem várias qualificações. Você tem o autismo leve, o moderado, o severo. E a assistência a cada um desses, mesmo dentro de cada nível, é única. Cada criança ela é única. Cada ser ele é único. E dentro do autismo também. Então, assim, você não tem uma terapia que funcione com todos. Você não tem uma coisa fechada. Então, algumas terapias respondem, você tem umas terapias que são científicas, que estão aí, que podem ser executadas, mas muitas vezes não temos um profissional para fazê-lo. Nós temos as escolas públicas, as escolas particulares que estão aí tentando se ajustar, porque a maior dificuldade hoje, acho que da família e dos autistas, é ser reconhecido. É que a sociedade os veja como eles realmente são. Quando você coloca essa problemática, é possível afirmar então que existe realmente assim a ineficiência de políticas públicas ainda que possa realmente dar o devido encaminhamento para cada caso? Eu acho que sim, Aline. Assim, se você pegar na visão ampla, sim. Assim, as coisas estão andando. Eu não vou falar assim, não existe, nada existe. As coisas estão andando, estão caminhando. Vitória da Conquista é a terceira maior cidade do estado, mas em compensação estamos no interior. Então, assim, somos carentes de profissionais nessa área. Assim, essas crianças, elas precisam de profissionais na área de pedagogia, precisam de profissionais na área de saúde, e assim, ainda tem um déficit muito grande, ainda tem crianças que não conseguem ser atendidas, né, dentro das unidades como um todo, nem pública, particular, ainda existe uma demanda. Nós temos profissionais empenhados, não posso te falar assim, que os profissionais que atendem não são profissionais empenhados, são empenhados, são pessoas que, assim, que dão as mãos, que caminham junto com as famílias, que atendem essas famílias. Muitas escolas estão tentando se adaptar, estão tentando se adequar. Mas, assim, a luta dos pais e dos autistas hoje é para que, assim, que as pessoas aceitem eles como eles são. Porque eles têm um jeito de pensar diferente, eles têm uma forma de agir diferente e que foge ao nosso padrão de normalidade. Então, esse padrão é que muitas vezes prejudica, porque você tenta enquadrar, pega uma pessoa e tenta enquadrar num padrão. Muitos de nós não nos enquadramos. Imagine uma criança, um adolescente, um adulto autista, que ele vê o mundo de forma diferente, que ele vê o ambiente de forma diferente. Então, daí a importância de cada vez mais um projeto de construção de inclusão. E aí a associação chega para isso, para dar essa orientação a esses pais e fazer esse trabalho ao longo do ano. E isso, a gente faz isso. A gente tem reuniões basicamente mensais. Assim, hoje nós ainda não temos uma sede, mas estamos batalhando isso, entendeu? Mas nós nos reunimos com as famílias, principalmente todos os meses. Às vezes nós colocamos os autistas para que eles falem para essas famílias de crianças, para que eles entendam por que o filho deles muitas vezes tem uma reação diferente, tampa o ouvido com barulho, não gosta de ambiente com muita gente, às vezes grita, às vezes ele pula. Então, assim, isso são reações típicas de um autista, que seja ele criança, seja ele adolescente, seja ele adulto, eles têm uma forma diferente de se comportar e de se portar. Então, isso é uma coisa que a gente quer conscientizar, que as pessoas entendam isso e que aceitem. Agora, André, falando um pouco também do trabalho de vocês para aquelas famílias que nos assistem, o nosso telespectador, e que precisam realmente desse espaço, desse diálogo através da associação. Como que essas pessoas podem ter acesso à associação e participar também dessas rodas de conversa, desses grupos, enfim, de toda essa programação que é promovida durante o ano? Nós estamos montando um site que ainda não está com alguns problemas, não está no ar, mas nós estamos no Instagram, tem lá Ama Conquista, no Instagram, Ama Conquista, tudo junto, que você vai nos encontrar, vai fazer contato com a gente, o pessoal vai fazer um contato com vocês. Ainda não temos uma sede, como eu falei, mas assim, estamos caminhando para isso, estamos batalhando essa sede. E as pessoas podem participar. As pessoas podem participar, todos os meses as reuniões são abertas. Nós temos um grupo do WhatsApp, que a pessoa pode fazer o contato por aí, a gente vai ser incluído nesse grupo e a gente vai tentar, assim, ajudar da forma que nós podemos hoje, que é acolhendo, que é distribuindo informação, que é chamando profissionais que queiram contribuir com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, profissionais que possam dar aos pais uma capacitação para que eles consigam lidar com aquelas crianças, porque eu acho que a maior dificuldade hoje das famílias é conseguir lidar, porque tem os graus do autismo, então o lidar com a criança ele é muito complexo. Ok. Tá aí então André Moraes, ele que é presidente da Associação de Pais, Amigos e Autistas de Vitória da Conquista, trazendo informações para a gente sobre todo esse trabalho que é desenvolvido pela associação durante o ano. André, muito obrigada pelas suas informações. Volte sempre, que esse é realmente um espaço de todos vocês, das associações que buscam e que prestam esse serviço de inclusão na nossa sociedade. Eu que agradeço, Aline, a oportunidade de estar aqui informando e pedir à população que, assim, tenham um pouco de paciência, entendam que essas crianças se comportam diferente, que esses adultos têm, às vezes, umas manias que a gente acha estranho, mas é o deles, eles precisam daquilo para que eles consigam estar bem.
entre nós. Então, assim, entendam, aceitem e nos ajude a conscientizar outras pessoas. Obrigado. Com certeza, esse é o nosso papel. Muito obrigada, André. E no próximo bloco você confere um pouco mais da história e curiosidades de mais um município baiano no Na Estrada, que hoje discute, assim, Mucugê. Vai falar um pouquinho sobre as particularidades daquele município. A gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta com mais informação e conteúdo para você. A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Seis horas e 24 minutos, estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. E o Na Estrada de hoje, Betânia Guimarães, traz um pouco mais da história e curiosidade de mais um município baiano. Boa noite, Betânia. Boa noite, Aline. Boa noite para você que está acompanhando mais um Na Estrada. Hoje vou contar as curiosidades, a história de um lugar que a nossa equipe aqui da TV UESB esteve presente recentemente. Se você nos acompanha, você já deve saber de qual cidade estou falando. Então, roda a vinheta! Mucugê, é isso mesmo, a TV UESB esteve lá cobrindo em tempo real a 4ª edição da Feira Literária da cidade, que este ano homenageou o escritor e também poeta Castro Alves. E diante disso, você pode ver o quanto esse município é tomado pela cultura. A cidade é considerada patrimônio histórico e das riquezas, um dos destinos diferente, rico em cultura e beleza natural. E é por isso que a principal atividade econômica da cidade hoje é o turismo, graças às suas montanhas, paisagens, trilhas, uma arquitetura colonial e belíssimas cachoeiras. A cidade é uma das mais antigas da Chapada Diamantina. Outro destaque econômico é o agronegócio. O agropolo Mucugê e Bicoara é responsável pela geração de mais de 5.000 empregos diretos. Se você pensa em visitar a cidade um dia, coloque na programação para conhecer o cemitério bizantino, que foi construído no século XIX. Seu grande diferencial é a arquitetura dos túmulos, sem falar na iluminação noturna do cemitério, que é um show à parte. Visite também o projeto Sempre Viva, que fica localizado dentro do Parque Municipal de Mucugê, a menos de 4 quilômetros da sede do município. Aí você conhecerá o projeto que visa preservar essas espécies de plantas que são comumente conhecidas como sempre vivas. Tem muita coisa ainda, viu? Olha, o Museu Vivo do Garimpo é um local para se visitar, conhecer a história do lugar. Lá, painéis expostos apresentam informações bem interessantes sobre o processo de exploração e como se deu a retirada de diamantes na região. Além do museu, também é possível entrar em uma toca e em uma gruta de garimpeiros. Não posso esquecer de falar para vocês sobre o Poço Azul e Poço Encantado, que possuem águas lindíssimas de ficar contemplando e admirando. As cachoeiras destaques do município são as cachoeiras da Piabinha e do Tiburtino, acessíveis pelo projeto Sempre Viva. Além delas, a Cachoeira dos Funis, a Cachoeira das Andorinhas e a Cachoeira das Sete Quedas. A história desse município, em que a população estimada em 2018 era de mais de 10.000 habitantes, começou no início do século XIX. A região era parcialmente ocupada por fazendeiros e foi a primeira a atrair os exploradores que buscavam por novas jazidas de pedras preciosas. Santa Isabel do Paraguaçu. Esse era o nome antigo de Mucugê, que foi elevada à condição de vila em 1847. Em 1890, a vila de Santa Isabel do Paraguaçu é elevada à condição de cidade, sob o nome de São João do Paraguaçu. Em 1909, o topônimo do município é alterado para Mucugê. Este município fica a aproximadamente 260 quilômetros de Vitória da Conquista. Vai passar pela BA 142? Já vai em direção a Mucugê e aproveite a beleza desse lugar. Gostou do Na Estrada de hoje? Pois é, eu te espero aqui na próxima quinta-feira. Beijos e até mais!
Muito legal. Obrigada, Betânia. E a gente segue agora para o prédio do SESI em Vitória da Conquista, onde está sendo realizada uma reunião com o presidente da FIEB, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o Ricardo Alban, e com empresários da região sudoeste. Gabriel Pires traz as informações para a gente. Boa noite, Gabriel. Quais são as informações que você traz para a gente sobre esse encontro? Oi, Aline. Boa noite a você que nos acompanha aqui no ESB Notícias. Eu tô dando um dedo aqui. Oi, Aline, boa noite a você que nos acompanha aqui no ESB Notícias, segunda edição. A gente está aqui diretamente do Senai de Vitória da Conquista, onde acontece um encontro com os industriários aqui de Vitória da Conquista. E a gente conversa agora com o Ricardo Alban, ele que é presidente da FIEB. Presidente, muito boa noite. Esse evento que vocês estão realizando aqui, qual a importância dele para vocês trocarem ideias para melhorar a indústria aqui do Estado? Boa noite, a Conquista, a toda a sua macro-região. A ideia aqui é só uma. Nós queremos fortalecer a cumplicidade da indústria. Como fortalecer essa cumplicidade? Nós queremos estar juntos e precisamos estar juntos para que a gente possa estar cada vez mais preparado para o novo ciclo econômico de desenvolvimento. E Conquista tem um grande exemplo a dar. Conquista é uma das regiões que mais preservou seu desenvolvimento industrial e não só o sistema FIEB quer aprender isso como Conquista, como nós também queremos dar a nossa experiência. E só sendo cúmplice para que nós nos conheçamos, nós nos entendemos, com que essa região cresça ainda mais no seu desenvolvimento industrial e social. Não existe como garantir um desenvolvimento social sustentável sem um crescimento econômico. E nós gostaríamos de poder ser cúmplices com todas as regiões aqui, Ilhéus, Arreiras, Juazeiro, toda a região da Bahia, para que a gente possa interagir. Primeiro porque é a nossa obrigação. O sistema FIEB tem a obrigação de interiorizar o desenvolvimento industrial, tem a obrigação de melhorar a qualidade de vida dos seus trabalhadores, tem a obrigação de melhorar o desenvolvimento tecnológico da indústria. E é isso que nós temos que fazer. E isso nós vamos fazer e vamos ter essas entregas. Tenho certeza disso e podem nos cobrar. O senhor falou aí de desenvolvimento econômico, de momento econômico e também de cumplicidade. O que essa nova indústria deve ter para se apresentar, se colocar no mercado com a maior qualidade nesse período que nós estamos vivendo hoje? Enxergar a indústria do amanhã. Nós hoje, de fato, não sabemos qual vai ser o emprego de amanhã, qual vai ser a característica e a demanda industrial do amanhã. Sabemos que é um processo evolutivo, as indústrias tradicionais sempre vão ter seus espaços, mas novas indústrias, novos desafios, novas necessidades certamente irão surgir. E nós hoje, no sistema FIEB, temos o Cimatec, que é um centro de excelência de inovação e tecnologia, e ele também precisa ser interiorizado. E esse braço que nós temos aqui, um equipamento em Conquista, sua macro-região, ele servirá para que a gente faça essa interatividade e possamos fazer com que a indústria baiana possa também andar no mesmo ritmo de desenvolvimento tecnológico. Por incrível que pareça, todos pensam que o Nordeste, e a Bahia não é exceção do Nordeste, ainda é atrasado tecnologicamente. Mas nós temos o maior centro de inovação e tecnologia do Brasil. O senhor falou aí de indústria do futuro. E a gente sabe que para a indústria do futuro tem que ter qualidade, tem que ter qualificação, tem que ter preparo. E aqui em Vitória da Conquista nós temos o Senai e o IEL, que oferecem serviços de qualidade e qualificação para as pessoas que querem se inserir no mercado de trabalho. E num país de 12 milhões de desempregados, a qualidade é sempre importante para entrar no mercado de trabalho, inserir ou se reinserir. E educação. Nós temos aqui o Senai, toda essa educação. E Conquista tem uma diversidade muito grande. Então nós temos aqui a combinação perfeita. Nós podemos interagir bastante, nós interagimos. O próprio Cimatec tem seu centro universitário especializado em engenharia. Nós somos pelo 8º ano seguido a melhor escola de engenharia do Norte e Nordeste, incluindo as universidades federais. E nós temos aqui um parque universitário muito grande. E educação, todos nós sabemos, é o grande problema que o Brasil tem. E isso não se cria da noite para o dia. É por isso que nós temos que trabalhar junto, utilizando os recursos escassos, quer seja recursos humanos, quer seja recursos materiais e financeiros, para que nós possamos fazer mais, ou com menos, ou com o mesmo. Muito obrigado, presidente. Aí você que nos acompanha aqui no ESB Notícias segunda edição. Aline, a gente volta com você. Obrigada, Gabriel. Tá então, Gabriel Pires trazendo para a gente informações sobre esse encontro que discute a indústria do Sudoeste baiano. E o ESB Notícias segunda edição fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. E se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por 424. A gente volta amanhã à tarde com conteúdo para você. Uma boa noite. Amanhã.
A primavera já chegou no seu canal 4.1. É tempo de colorir as ruas, as praças. Celebre com a gente o florescer da vida. Vitória da Conquista é uma cidade que cresce e se